Tá gravando. Amém, queridos? Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Estamos em mais uma noite de reunião da igreja com o Partido Bom. E a nossa alegria é ter vocês aqui presentes. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado por aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir posteriormente, que esta palavra ela possa ter um acesso nos corações de todos aqueles que ouvirem. Amém? Preste atenção aqui, queridos, deixe os irmãos que estão se acomodando ainda. Nós estamos começando, a partir de hoje, vamos passar algumas semanas abrindo o livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro muito importante. O livro de Tiago é tido pelos estudiosos como sendo o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque a linguagem que Tiago usa é uma linguagem muito profunda. E nós vamos abrir este livro e por algumas semanas, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos estar estudando este livro, nós vamos estar entrando neste livro. Talvez hoje seja possível apenas nós fazermos assim uma visão panorâmica do que seria o livro de Tiago, pano de fundo, mas nas semanas seguintes nós vamos nos aprofundar de uma maneira mais, eu diria que minuciosa, em todo o falar de Tiago dentro deste livro, que na verdade não é um livro, mas sim uma carta, né? Tiago, ele escreveu essa carta ainda nos anos entre 45 e 50 depois de Cristo. Para aqueles que não sabem, Tiago, o autor desta carta, ele era irmão de Jesus. Não é aquele Tiago lá, discípulo, né? Esse Tiago que a gente conhece como sendo aquele discípulo. Nessa época em que foi escrita esta carta, ele já havia dormido no Senhor, ele já havia morrido. E aí, esse Tiago agora, como sendo um dos presbíteros da igreja, um dos fundamentalistas da igreja, juntamente com aqueles que passaram a difundir o Evangelho, ele percebe a necessidade da igreja e ele escreve essa carta para ajudar a igreja. Nessa época a igreja ela passava por grandes dificuldades. Preste atenção, queridos, o porquê que o Senhor ele nos leva a entender e a aprender o livro de Tiago esses dias. É que nessa época em que esta carta foi escrita, a igreja ela passava por grandes dificuldades. E não é diferente o que a igreja está passando nos dias de hoje. Nós também, como sendo a igreja do século XXI, estamos passando por grandes dificuldades. Quais são elas, Edivaldo? Tantos problemas têm nos assolado. Nós vemos que nós estamos numa época em que a humanidade está imersa a uma doença psicossomática chamada depressão, ansiedade, síndromes das mais diversas possíveis. Nós estamos passando por um caos econômico, um caos social. Nós estamos vendo que a base da família está sendo invadida com muitas ideologias que roubam os princípios e as bases que foi estabelecida ainda por Deus quando Ele instituiu a família. Então nós estamos também passando por grandes dificuldades. Então, queridos, nesse momento em que Tiago percebe as dificuldades que a igreja passa, ele escreve essa carta para trazer uma instrução, um alinhamento para que a igreja não se perdesse, para que a igreja não pudesse assim retroceder ou até mesmo desistir dessa caminhada. E essa carta, por incrível que pareça, ela se encaixa perfeitamente para nós nos dias de hoje. Então essa carta que Tiago escreveu, ela serve perfeitamente para mim e para você. Vamos ler então para poder dar base ao que vamos falar nesta noite, amém? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então, queridos, ele diz aqui no versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eis,
Preste atenção. Ele não está dizendo assim, meus irmãos, alegrai-vos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em suas vidas, como sendo carro, casa, dinheiro, casamentos, festividades, viagens, contas recheadas, empresas. Não. O que é que Tiago diz? Ele diz assim, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 3 ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 4, e a perseverança é o carro. E a perseverança deve ter ação completa. Queridos, preste atenção nas palavras. A perseverança da igreja não deve ter uma ação parcial, mas uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em outras versões aí diz para que vocês sejam perfeitos. Aqui já está traduzido, muito melhor ainda, porque a gente já entende a palavra como verdadeiramente Tiago ele queria usar. Preste atenção. Então, queridos, segundo a palavra nos mostra aí, a igreja estava passando por uma diversidade de provações. O que nós não conseguimos entender, queridos, esses dias é a diferença entre provação e tentação. Todos sabem a diferença de provação e tentação? Toda provação ela vem de Deus. Toda tentação ela vem do inimigo. Então não confunda tentação com provação. Porque tem gente abraçando a tentação e dizendo que não consegue resistir ela e ainda atribui como sendo de Deus, e tem gente rejeitando as provações, dizendo que não é de Deus e que isso nada tem a ver com o Senhor e nem com a sua vida. Então a palavra está mostrando com clareza que a igreja sempre vai estar passando por provações. Nunca a nossa vida vai estar uma vida totalmente na calmaria. Todo cristão precisa, deve se alegrar ao passar por provações. Então, essa igreja não era diferente da igreja dos dias de hoje. Este livro, esta carta que nós estamos lendo, mais propriamente dito, ela foi escrita para que nós pudéssemos entender o que Tiago queria trazer como instrução para a igreja. Agora preste atenção num detalhe que acontecia nesta época. Nesta época a igreja passava por grandes dificuldades. Uma delas é que os cristãos eles eram considerados ateus. Talvez vocês não tinham essa informação. Os cristãos dessa época eram perseguidos e assolados porque eles eram tidos como ateus. Como assim, Edvaldo? Sim, eles estavam num contexto em que eles viviam numa sociedade, mesmo em meio à religião, em que todo aquele povo eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Não existia apenas um Deus naquele contexto ali, do ano de 45 a 50 em que a igreja estava se formando. Não existia apenas um Deus para ser adorado. E aí a igreja se posiciona no meio desse povo, dizendo que existe um só Deus e eles adorariam apenas a um só Deus. Então as pessoas passaram a ver ele como sendo ateus, aqueles que não confiavam nos deuses que foram estabelecidos para poder abençoar o povo naquela época e naquele contexto. Preste atenção, porque isso parece que está longe de nós. Mas nos dias de hoje, existe mais de um Deus? Sim ou não? Vários deuses. Vários deuses. O dinheiro é um deles, a fama é um deles, o poder é um deles, a política é um deles. Tantos deuses existem. E nós estamos também posicionados no meio desse povo
que adora todos esses deuses. Nós estamos imersos a uma sociedade ainda politeísta, porque não declara diretamente que adoram outros deuses, mas nos seus corações eles estão presos totalmente a deuses invisíveis, ou até mesmo visíveis, trazidos pelo sistema religioso, pelo sistema social, capitalista e outros sistemas que abrangem a sociedade nos dias de hoje. Então tem pessoas que idolatram coisas como deuses. E quando a igreja se posiciona e diz, olha, isso aí não faz parte da minha vida, porque eu adoro o único Deus, eles também nos estranham, como aquele povo estranharam a igreja no início da sua formação. Por isso que é tão difícil, queridos, voltar para a origem, voltar para viver aquilo que Deus propôs para a sua igreja lá no iniciozinho. É difícil abandonar o poder, é difícil de abandonar a posição, é difícil de abandonar aquilo que o homem traz como glamour para a sua vida e o estabelece aqui na terra mais alto que o Senhor queria que nós estivéssemos. Então, tal qual essa igreja estava no meio de um povo politeísta e foram tidos como ateus, como estranhos, aqueles que não adoravam o que precisava ser adorado, tal qual a igreja nos dias de hoje também está vivendo nessa sociedade. Como assim não gosta disso? Como assim não pratica isso? Isso não tem nada demais, é só uma besteirinha. Mas são deuses que não devem serem adorados, porque nós somos monoteístas, porque nós adoramos um único Deus, porque nós precisamos ser a igreja verdadeira do qual adora a um único Deus. Então, queridos, olhem para o seu coração e veja quantos deuses aí estão em oculto sendo adorado por você. Então essa era uma das características da dificuldade que os irmãos viveram naquele momento, e Tiago percebeu isso e escreve essa carta. Escreve essa carta para que os irmãos eles possam serem salvos dessa situação. Eles eram tidos como ateus, porque numa terra onde se adorava a tantos deuses, adorar a um só Deus parecia coisa de ateu. No momento em que tantos deuses estão se levantando, nós abrimos mão disso para adorar um único Deus, também parece ser coisa de ateu. É ou não é? Sim, é. E vai piorar, viu? Porque o sistema não parou por aí. Está vindo aí inteligência artificial, está vindo aí globalização, né, com mais intensidade. Está vindo aí criação de robôs para substituir o homem. Está vindo aí uma série de coisas que vão se tornar deuses poderosos para serem adorados por toda a humanidade. E a sua igreja precisa estar posicionada para adorar um único Deus. Então, segundo, os cristãos eles eram considerados como uma péssima classe de pessoas. Não sei se vocês sabem disso. Mas os cristãos eram a escória daquela sociedade, daquela cultura. Eles eram tidos como uma péssima classe de pessoas. Por quê? Porque eles não se curvavam a César. Então, queridos, às vezes nós queremos fazer o papel do gente boa no nosso trabalho, para não ser considerado como a pior classe de pessoa para se conviver. Aí nós nos curvamos a César. Nós nos curvamos àquilo que é imposto para a nossa vida, aquilo que a sociedade traz como imposição para que nós possamos ter a nossa vida social. É só uma saídazinha, é só um bailezinho, é só uma festinha, é só uma rodinha, é só uma cheiradinha, irmãos, é tantas coisas que aí nós, para não ser tido como a pior classe de gente para se conviver, nós nos curvamos a César. César, aqui que representava o poder estatal, ainda é o César que impõe sobre as nossas vidas como nós devemos nos comportar e nos portar em vários lugares onde nós estamos. Entre eles,
na faculdade, na escola, no trabalho e em tantos outros lugares que nós frequentamos. César ainda está impondo. Para estar aqui, você tem que se curvar à ordem de César. Senão você vai ser tido como a pior classe de gente para se conviver. Não é fácil, amados. Então nós queremos ser cristãos porque sentamos numa cadeira para ouvir um sermão de meia hora, 1 hora, em qualquer lugar. Mas os cristãos que Tiago começa a advertir ainda nesse primeiro capítulo, são os cristãos que vão serem verdadeiros quando saírem daqui. Porque existem os Césares exigindo de nossa vida que nós venhamos nos curvar a Ele, e cabe a nós a decisão de nos curvar ou não. Então, na mente pagã, igreja e Estado, eles estavam totalmente ligados. Não se separavam disso. Não se separavam disso. Nos dias de hoje, queridos, qual é a semelhança disso? É que as pessoas também entendem que igreja e política precisam estar ligados. Porque precisa da bancada lá. Porque precisa da pessoa lá. Porque precisa. Queridos, a igreja só precisa de Cristo. Amém. E nada mais. Isso é um pensamento pagão. Ou pagão. Isso é uma mentalidade de que não entendeu de fato o que Cristo é para a igreja. Então, a igreja estava tão mesclada nisso que achava que se curvar a César, se curvar ao Estado, ao poder estatal, que é representado hoje também pelo poder da política, era normal, porque a política e a igreja haviam se casado, estavam de mãos dadas, e uma não sobreviveria sem a outra. É o que está na mentalidade dos cristãos nos dias de hoje. Aí cria-se palco no meio do povo de Deus para que a política possa dar os seus discursos e exigir aquilo que o Estado exige do homem, que não entendeu ainda quem verdadeiramente é Deus. E Deus precisa voltar, queridos, a ter este lugar de superioridade em nossas vidas, de majestade em nossas vidas, de rei em nossas vidas. Ou seja, Ele precisa voltar a ser governo sobre nós. E esses irmãos estavam imersos a isso aí. Então, César era o filho dos deuses, tido pelaquela sociedade romana. E por ele ser o filho dos deuses, a igreja precisava estar debaixo do poder do governo de César. Nós entendemos hoje, como sociedade, graças a Deus que como igreja não, que a política é a soberania que rege toda a humanidade de forma estatal. Então é a política que traz as leis, as diretrizes, é a política que muda isso, é a política que estabelece aquilo, e nós precisamos ter alguém à frente disso, porque senão nós não vamos conseguir os nossos objetivos. Para ele, como nós vamos nos curvar ao Filho dos deuses se nós adoramos um único Deus? Você está entendendo, queridos, como a coisa ela é tão sutil? Porque a urgência de Tiago se manifestar com sabedoria e trazer essa carta com 5 capítulos apenas, mas recheada de sabedoria, de informação e de instrução para que a igreja não pudesse se perder. É por isso que essa carta é tão importante para nós. Porque a igreja nos dias de hoje, de forma religiosa, ela também anda com essa mentalidade que a igreja lá do primeiro século estava sendo acometida por esse tipo de mentalidade. Então, tanto que quando se precisou, eles tinham tanto César como sendo o filho dos deuses, o poder maior, aquilo que era incontestável, e quando se precisou de um álibi,
ou seja, de um culpado para dizer que tocou fogo em Roma, ou quem tocou fogo em Roma, bastou Nero apontar para os cristãos e logo essa fama foi diretamente, essa culpa foi aplicada diretamente aos cristãos. Por quê? Porque o poder estatal estava acima do poder de Deus na mentalidade daquelas pessoas. Então, queridos, nós precisamos acordar para isso. A igreja não tem nada a ver com o Estado. A igreja não tem nada a ver com a política. A igreja é um povo escolhido e tirado do meio de um sistema para viver a liberdade de adorar ao nosso Deus, estabelecer o seu reino aqui na terra e caminhar ao seu encontro para viver essa realidade para toda a eternidade. Por isso que é igreja. O que é igreja? Eclésia. O que é eclésia na igreja? Chamados para fora. Então, igreja, como sendo eclésia, é aqueles que foram chamados para fora. Chamados para fora de onde, Edivaldo? De todo o conjunto de sistema que existe no mundo. Amém. Como João diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. O que é a diferença de amar o mundo ou o que há no mundo? É porque amar o mundo é gerúndio, é de uma forma generalizada, mas amar as coisas que há no mundo é específica, porque está falando dos sistemas, sistema religioso, sistema capitalista, sistema de entretenimento e outros sistemas que são criados como polos para que as pessoas passem a adorar e o servir e perder, se distrair, perder a atenção daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então, queridos, quando o Estado fala, a igreja tem se curvado e se calado, porque está passando por grandes aflições, por grandes problemas, grandes lutas, está passando por um grande sofrimento e perdeu a noção daquilo que verdadeiramente Cristo é para a igreja, daquilo que verdadeiramente nós somos para Cristo. E esse vínculo ficou enfraquecido porque hoje nós estamos olhando para muitas coisas, entre elas o poder de outros deuses que cresceu nesse mundo e está tomando conta de toda a humanidade. E Tiago, então, ele escreve esta carta para instruir e fortalecer os cristãos naquela ocasião. E esta carta também serve para que esta palavra possa nos fortalecer também esses dias. E diante de tantas provações e perseguições, Tiago percebeu que aqueles cristãos estavam vivendo a superficialidade do cristianismo. Ei, entenda essa palavra, queridos? Em meio a tantas perseguições, em meio a tantas provações, Tiago percebeu como estava tão raso a caminhada daqueles cristãos, ainda no início da igreja, vivendo com muita superficialidade. É assim que a igreja tem vivido nos dias de hoje. Não se aprofunda em Deus e busca em qualquer coisa ou em qualquer lugar a solução para os seus problemas, para os seus sofrimentos e para as suas provações. O mundo está no caos, vamos resolver na política. A saúde está falida, vamos resolver na política. Eita, está faltando dinheiro, vamos resolver através do plano do ministro, de um plano de governo, dos bolsas, daquilo que o homem possa estabelecer para equilibrar as nossas finanças. Então nada mais é resolvido em Deus. Nada mais é resolvido no Cristo que verdadeiramente nos chamou para viver a eclésia. O chamamento de ser arrancado de dentro dos sistemas para viver a realidade do reino de Deus aqui na terra. Quem era para governar a terra, queridos, não era a política. Quem era para governar a terra era a igreja. Mas não há governo na igreja. E aí ela se curva ao governo da terra.
É isso que Tiago está querendo dizer. Olha, tem aflição? Tem. Tem dores? Tem. Tem sofrimento? Tem. Tem perseguição? Tem. Mas se alegre com isso. Por quê, queridos? Porque existe um plano para a igreja. E a igreja deixou de olhar o cronograma de Cristo para olhar o cronograma do homem. Aí corre atrás daquilo que o homem pode oferecer e esquece aquilo que Cristo estabeleceu como algo já pronto para nós. O transbordo, o desfrute, o descanso. 7º dia. O Senhor fez tudo em 6 dias. No 7º, o que foi que Ele fez? Descansou. Sabe o que quer dizer? O significado não da palavra, mas da ação do 7º dia, é que Ele disse: olha, agora vocês só vão ter 3 coisas para fazer: descansar, transbordar. Nós, queridos, nós precisamos entender o que a palavra preparou para nós e desfrutar. Mas nós não desfrutamos das coisas do reino, porque as coisas do mundo ainda são mais atrativas e mais... Parece, queridos, que as coisas do mundo são mais seguras para nós. E aí permanecemos ainda como escravos de César. Percebeu que aqueles cristãos, eles estavam vivendo na superficialidade. Na superficialidade, queridos, de que nada era mais resolvido em Deus. Tudo era resolvido em César. Não é diferente de nós. Primeiro nós recorremos a tudo aqui na terra. Adoeceu, primeiro corre para o médico, toma o paracetamol, faz o chá, balança, dá a nebulização, dá uma série de coisas. Nada funcionou, então vamos orar, irmãos? Vamos orar para o fulano que está bem doente? Não, queridos. Primeiro que tudo, oração. E aí Deus vai direcionar para onde você precisa ir para que possa ser cuidado, caso Ele não queira aplicar um milagre direto em sua vida. Mas sabe por que não fazemos isso? A inversão da ordem? Por conta da nossa mentalidade. Ainda confia primeiro no Estado. Ainda confia primeiro no homem. Ainda confia primeiro em César. Não adianta, queridos, nós clamarmos, gritarmos, glorificarmos ao Senhor, nos emocionarmos, se a nossa mentalidade não voltar para o que Tiago vai nos ensinar através do seu livro. Tiago, ele aborda desde já esse capítulo 1 agora, que ser cristão não é apenas ouvir um sermão. Olha o que Tiago está dizendo. Ser cristão não é apenas nos assentar de 8 em 8 dias, de tempo em tempo, ainda que seja a semana toda, numa cadeira e ouvir um sermão, seja lá de quem for, ainda que esse sermão esteja 100% pautado na palavra de Deus. Mas ser cristão não se resume nisso, em apenas ouvir um sermão. Mas a religião verdadeira é o quê? Que Tiago ainda aponta aí: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se manter incontaminado com o mundo. Será que você conseguiu ouvir isso? A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, não é estar sentado ouvindo sermões, mas é estar servindo o seu próximo, cuidando do seu próximo, visitando o seu próximo, suprindo a necessidade dele. E para além disso, se manter incontaminado com o mundo. Por isso, pede para baixar um pouquinho, ele está saindo aqui. Incontaminado com o mundo. Por quê, queridos? É muito difícil hoje a igreja viver com as mãos soltas no mundo. Sempre aqui e ali, em uma ou outra necessidade, nós ainda damos as mãos ao mundo. E quando nós damos as mãos ao mundo, o mundo nos contamina. Sabe por quê? Porque quando nós fomos a Cristo, mergulhamos nele através do batismo, o seu sangue
nos lavou e nos deixou alvo como uma neve. Aí você tem cuidado com o seu filho para não se sujar na poeira. Você tem cuidado com o seu filho para não se sujar na lama. Você tem cuidado com o seu filho para não se contaminar com isso ou com aquilo. Mas não tem cuidado com o seu coração em ter contato com o mundo. O mundo é nocivo, queridos. O mundo, ele não perde a oportunidade para querer nos contaminar. E Tiago está querendo mostrar para nós com isso, que assim como a igreja primitiva precisava dessa realidade, nós também precisamos de estar incontaminado com o mundo. Amém? Para Tiago, não basta dizer que crer em Deus e que Ele existe, já é o suficiente. Sabe por quê? Porque fé sem obras é morta. Até Satanás ele crê em Deus. Crer em Deus não quer dizer muita coisa. Crer em Deus não é o fim de todas as coisas. Crer em Deus não é o pacote fechado que Ele quer para nós. Porque crer em Deus qualquer um pode crer. Isso é apenas um ato de fé. Mas a fé sem a obra, ela é morta. Então o que Tiago está querendo dizer, encorajar a igreja? Olha, queridos, além de você crer em Deus, Ele precisa ver em sua vida a sua obra. E ninguém faz a obra de Deus sentado ouvindo sermões. Ninguém faz a obra de Deus em lugar nenhum aqui na terra, sentado ouvindo palestra, ouvindo culto, ouvindo pregações. A obra é a confirmação da crença. A obra é a materialização. É a materialização da fé. Então é isso que Tiago está querendo dizer. Ei, igreja cheia de fé, cadê as suas obras? Porque a obra da igreja estava curvada ao Estado e a César, ou aquilo que é humano. Nós temos fé em Deus, queridos, mas quando a coisa vem para nós, nós deixamos Deus de lado e vamos recorrer à força do nosso braço. É assim ou não é? Então Tiago vai querer nos tratar com essa carta e nos fazer despertar para algo que talvez a nossa vida ainda não está em prática. Para Tiago, o que adianta ter a fé do próprio Cristo, se for o caso, se ainda nós fazemos acepção de pessoas? Nós dizemos que temos fé em Deus, uma fé grandiosa, uma fé grande, uma fé notável, mas quando nós nos deparamos com o nosso próximo, que nós visualizamos o defeito dele, nós colocamos ele de lado, excluímos, condenamos. Esse não presta, esse tem defeito, esse tem vício, esse mente, esse defrauda. Esse é mau, esse é ingrato. Que fé é essa, queridos? Que fé é essa? Era assim que a igreja estava vivendo. Será que é assim que a igreja está vivendo nos dias de hoje? Ou será que nós somos a igreja inclusiva de Deus, que não importa o tamanho do seu defeito, nós abraçamos você e trazemos para dentro do nosso coração? Quem dera que fosse assim. Mas talvez depois de Tiago, nós seremos. Essa é a expectativa de Deus. Para Tiago não adianta, queridos, dizer que amamos a Deus, mas ainda somos amigos do mundo. Na reunião, todos nós amamos a Deus, sim ou não? Cantamos juntos, batemos palmas, louvores inspirados, né? Como o Senhor se fez presente hoje, palavra maravilhosa, sorriso no rosto. Mas amanhã nós estamos também sendo amigo do mundo, porque nós não podemos deixar aquele lugar, aquela pessoa, aquela prática, aquele comportamento que ainda é tão bom para o nosso coração. Tiago está dizendo, queridos, com a sua carta sábia, que nós não podemos ser amigo de Deus e também ser amigo do mundo. Porque aquele que se torna
amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então essa é a exigência que Deus quer para uma igreja que quer viver a verdadeira fé nele como experiência. Isso não é doutrina, queridos. Não sou eu que vou dizer para você com quem você deve andar. Não sou eu que vou dizer para você onde você deve andar. Não sou eu que vou dizer para você como você deve andar. Mas é a fé que você tem em Deus que tem que constranger você a se tornar verdadeiramente uma igreja amiga de Deus. Amém. E quem é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. Senhor Jesus. A carta de Tiago começa com essa exigência, com essa sabedoria para a nossa vida. Tiago, ele fala isso para nós. Ele aborda isso ainda aqui nesse versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa. Não é ação parcial, irmãos. A ação parcial é você estar na igreja, está tudo bem, está tudo certo. Louvores, adoração, oração, palavra, tudo certo. Mas quando você chega no mundo, você faz a mesma coisa. O que é isso? Uma ação parcial. Você é parcial conforme o lugar, o ambiente e as pessoas onde você está, a fim de que vocês sejam. Quem tem uma palavra aí que fala perfeito? Aqui. Leia aí, por favor. É o versículo 4, Tiago 1, 4. Que a aparência, no entanto, realize a sua obra, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Coisa alguma. O que é perfeito aí, queridos? Perfeito aí não é que não erra. Perfeito não é que não falha. Isso nunca vai estar em nós. Essa é uma característica de Cristo. Mas perfeito aí é maduro. Maduro o suficiente para entender o quanto que nós devemos nos afastar do mundo e não estar ligados a eles de mão dada. Para que não possa faltar nada em nossas vidas. E esse nada aí é com relação ao reino de Deus. Amém? Amém. Então essa carta de Tiago é uma chamada a viver o cristianismo de modo prático. Porque a igreja nos dias de hoje tem vivido o cristianismo do modo teórico. Nós sabemos que precisamos orar, sim ou não? Sim. Nós sabemos que precisamos louvar, sim ou não? Ofertar, nós sabemos de tudo. Mas nós fazemos isso? É o que Tiago está querendo dizer. Não adianta só saber. Vocês têm que aplicar isso na vida de vocês, para que vocês possam ser maduros o suficiente e alcançar aquilo que vai completar as suas vidas no reino de Deus. Porque, queridos, nós somos cristãos, mas ainda nos falta tantas coisas. É ou não é? Sabe por quê? Porque nós não somos maduros em Deus. Nós não somos perfeitos em Deus. E Ele só vai nos entregar aquilo que é do reino com profundidade quando nós verdadeiramente agirmos como pessoas maduras no seu reino. Porque se Ele nos entregar aquilo que é de muito valor e responsabilidade do reino para nós, sem nós sermos maduros, o que é que vai acontecer? Nós vamos atropelar e vamos nos machucar e vamos estragar o plano que Deus estabeleceu para nós. Quer ver isso? Pegue um adolescente de 13, 14 anos que aprendeu a dirigir agora há pouco. O que ele mais quer é um carro para andar, não é? Quem aprendeu a dirigir cedo aqui sabe disso. Aí o pai vai lá na loja, compra uma Ferrari e dá a esse menino. Ele sai desesperado, sem responsabilidade, sem noção do perigo. O que ele mais quer é correr, correr e correr. Qual é o fim dessa corrida, desse passeio? A morte.
Então, queridos, é isso que Deus está querendo dizer para nós através dessa carta de Tiago. Ele tem grandes coisas para entregar em nossas mãos, mas nós ainda não temos sido pessoas maduras o suficiente para que Ele possa nos entregar coisas profundas relacionadas ao seu reino. Então, que nós possamos colocar isso na mente e trazer o Evangelho de forma prática para as nossas vidas. Então ele logo no início traz orientações de como nós devemos nos portar diante de diversas provações, como está aí. E o interessante é que depois então ele orienta a tornar prático aquilo que a palavra traz como entendimento para as nossas vidas. É isso que nós estamos trabalhando na mente dos irmãos todos os dias. Queridos, vamos pegar aquilo que nós recebemos como informação de Deus e colocar no modo prático das nossas vidas. A questão é que nós ouvimos uma palavra aqui muito bela, nos alegra, nos enche de encorajamento, mas amanhã ela não tem nada de prática em nossas vidas. E aí nós permanecemos na condição da igreja do primeiro século, que Tiago precisou trazer essa carta belíssima, orientando e fortalecendo para que os irmãos pudessem tomar consciência do que estava acontecendo. Diferente dos nossos dias, que nós achamos que para enfrentar as provações, veja como é a mentalidade da religião nos dias de hoje. A igreja está passando por provação? Está. A sua casa está passando por luta? Está. A sua vida está atribulada? Está. Então vamos fazer uma campanha de 7 sexta-feiras aí, para que tudo se normalize. Está tudo errado? Está. Então vamos fazer uma peregrinação, vamos para a Terra Santa, vamos tocar ali no Muro das Lamentações, vamos visitar o Mar Morto, vamos pegar a pedra ungida, o peixe ungido, o sal ungido. É assim que a igreja quer resolver os problemas dos dias de hoje. Sabe por quê, queridos? Porque não tem profundidade, maturidade de fazer em Deus aquilo que Tiago orientou que a igreja fizesse. O Senhor esses dias está nos trazendo um novo sentimento. Não pode ser um dia apenas, irmãos. Quem esteve aqui ontem viu o que Deus fez. Mas não pode ser um dia apenas. Não pode ser um momento apenas. Tem que ser uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Tem que se tornar um estilo de vida para nós. Então nós não podemos enfrentar as provações fazendo esses tipos de coisa. Fogueira santa, sal ungido, campanha disso, campanha daquilo. Queridos, isso é para uma mentalidade que não entendeu o que Deus nos chamou para fazer. O que foi que Deus nos chamou para fazer? Estabelecer o seu reino aqui na terra através da sua vida. E não fazer campanha para se livrar das provações. Porque elas sempre virão para nos fazer crescer e amadurecer nele. Não adianta fazer essas coisas. Algum jeito para colocar na casa, no carro, aí pega, coloca a Bíblia aberta, pega um panfletozinho, uma fitinha amarrada. Isso é indulgência, querido, isso é amuleto. Cristo é muito mais forte que isso. Ele está dentro de você. Basta uma palavra de autoridade. E você tem o entendimento daquilo que Ele é. E tudo se fará. Tiago, então, por não ser místico, como tantos cristãos nos dias de hoje são, ele escreve um capítulo inteiro, ensinando como os cristãos devem se comportar em meio às dificuldades. Porque todo o problema do cristão é na hora da dificuldade. Na hora da bonança é tranquilo. Vamos todo mundo para a praia? Vamos todo mundo para a praia. Vamos todo mundo passar uma noite de luau e orando? Vamos todo mundo. Vamos para a comunhão? Ei, comunhão, vamos para a comunhão. Mas basta uma unha do pé encravar e ele já não tem ânimo para fazer nada.
no reino de Deus. Tiago, queridos, ele está querendo nos ensinar e nos encorajar como nós devemos nos comportar diante das dificuldades. A primeira orientação de Tiago é que nós possamos ver as dificuldades dessa vida como sendo um motivo de grande regozijo. Ei, preste atenção. A primeira orientação de Tiago é que nós possamos ver as dificuldades dessa vida como grande regozijo. É assim que você tem visto? Não. Não é, queridos. Sabe por quê? Porque nós ainda não somos maduros. As dificuldades, as provações, as lutas desta vida é para que nós possamos nos fortalecer. Então isso é motivo de grande regozijo, grande alegria. Quantos aqui já fizeram academia? Primeiro dia que você faz academia, no outro dia você está quebrado, dói tudo, é ou não é? Mas você fica triste? Não. Você se alegra porque você sabe que aquilo ali são os seus músculos, o seu corpo reagindo para alcançar um resultado que você propôs quando você decidiu fazer academia. Assim também é no reino de Deus. Assim também tem que ser a forma que a igreja deve se portar quando as dores, as dificuldades, as provações para nos tornar cristãos mais robustos acontecerem em nossas vidas. Veja o que é que Tiago está querendo formar na nossa mentalidade. Aquilo que era aflição, dor e sofrimento, ele está querendo que nós venhamos entender que deve ser motivo de alegria. É fácil? Não, porque nós ainda somos imaturos. Mas quando nós nos tornarmos perfeitos, maduros, ele vai poder nos entregar tudo que pertence ao seu reino. Então ele sugere que nós venhamos fazer com que as dificuldades dessa vida se tornem algo como motivo de regozijo, como está escrito aí nesses 4 versículos, que vocês podem depois ler e reler e entender e alcançar mais coisas que Tiago quis falar aqui dentro da carta que ele escreveu ainda nesse iniciozinho. Tiago, queridos, ele mostra aí que nós devemos considerar as provações como sendo toda a alegria da nossa vida, para uma transformação de atitudes. Edivaldo, para que serve as provações na vida da igreja? Para uma transformação de atitude. Antes, quando alguém te feria, como era que você revidava? Da mesma maneira, ou pior ainda. Tiago está querendo dizer que aquela ferida precisa levar você a ter uma nova atitude diante daquela situação. O que é isso? É a igreja sendo formada em nós, de dentro para fora. Porque nós nos conformamos com a igreja que transforma de fora para dentro. Aí nós mudamos a roupa, já está tudo bem. Nós mudamos o estilo de cabelo, já está tudo bem. Nós mudamos o exterior, já está tudo bem. E Tiago está querendo dizer que essa mudança precisa acontecer como? De dentro para fora. Só que tem um problema, ela causa dor, ela causa aflição, ela causa, queridos, provação, porque não é fácil você ser ferido e você reagir de uma forma branda, calma, mansa, com amor. Talvez com aquela pessoa lá de fora, você até consegue fazer isso, mas e com o cônjuge dentro de casa? A panela na mão já para meter no lado do rosto. A palavra já pronta, afiada, como uma espada para cravar no peito do outro. E aí, quando nos assentamos aqui, achamos que somos a igreja perfeita.
O que Tiago está querendo nos tirar é dessa inércia de achar que vamos ser algo porque mudamos o estereótipo do lado de fora. Mas ele está querendo dizer que precisa acontecer do lado de dentro. Fazer com que as aflições, as provações, as dores, as decepções, as traições se tornem motivo de regozijo em nossas vidas, porque vai nos tornar pessoas mais fortes, mais amadurecidas e pessoas que vão ter reações diferentes que resultem na eclésia, na igreja, naqueles que estão formando o reino de Deus aqui na terra. Senhor Jesus. Mesmo nós estando, querido, frágeis, quebrados, vulneráveis, nós precisamos nos regozijar no nosso espírito. Veja como é forte a carta de Tiago. É ou não é? Porque tem coisas que nos despedaçam. Tem situações, querido, que nos levam para o solo, para a lama. Que estraçalha os nossos corações. Mas Tiago está dizendo que no nosso espírito, é por isso que tem que ser de dentro para fora. Nós precisamos nos regozijar, mesmo sem entender, mas dizer: Senhor, eu creio que essa situação é para me levar para um outro nível. Amém, Jesus. Para ter novas atitudes. Para que saia novas palavras da minha boca. Para que brote um novo sentimento no meu coração. Era assim que a igreja estava? É assim que a igreja está. Era isso que a igreja precisava para crescer? É isso que a igreja precisa para crescer. O que Tiago está nos orientando é que, em meio à dor e ao sofrimento, tenhamos gratidão a Deus. Gratidão, queridos, a Deus. E alegria, lembrando do propósito. O problema é que quando nos atinge, nós esquecemos o propósito. Já pensou se fosse assim em tudo na nossa vida? Eita, doeu o músculo, vou mais não, quero mais não saber de academia. Perdeu o propósito. Você nunca mais vai ganhar massa magra, vai perder o seu peso excessivo, vai adquirir a sua definição na silhueta do corpo, etc. A questão, queridos, é que o nosso foco está muito naquilo que agrada a nossa vida humana, carnal. Verdade. E nós não estamos de olho no propósito. Foi isso que Tiago quis dizer. Olha, os olhos devem estar no propósito. Porque quando as aflições, as dores, as provações vierem, o seu espírito vai estar alegre. Porque você vai entender que aquilo ali não passa de uma breve e momentânea tribulação da sua vida. Senhor Jesus. Mas o peso de glória está no propósito Senhor de Deus. Jesus, assim. O peso de glória está no resultado, no propósito. Por isso tem que produzir perseverança. Estejamos passando hoje aqui nesta terra, seja lá por que for, pois existe um plano mais excelente. Ei, queridos, nós estamos aqui por um pouco de tempo. Por mais que tenha lutas, aflições, é um pouco de tempo. Existe um plano mais excelente. Existe um plano eterno. Vale a pena se alegrar nas tribulações e nas dores. Amém, Senhor. Versículo 3, ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Produz o quê? E o que é perseverança, queridos? E o que é perseverança? Não desistir. Perseverança é você continuar servindo a Deus com alegria e firmeza quando tudo der errado. Ação completa. Ação completa. Ó, Senhor Jesus. Produz perseverança. Produz a força de você continuar servindo a Deus quando tudo der errado. Porque quando tudo dá certo é fácil demais. Quando tudo dá certo, queridos, é muito tranquilo. É ou não é? Você queria casar, arrumou a melhor esposa, deu certo. O que isso trouxe de experiência nova para você? Você queria um emprego, pegou o melhor emprego, você queria isso,
tudo que você quer deu certo, aqui na terra. Isso não produz perseverança em você. Isso produz comodismo. Mas quando tudo dá errado, é a perseverança sendo forjada no seu coração. E você permanece com a alegria e a firmeza de servir a Deus. Então isso faz parte do propósito de Deus, em que Tiago está falando aí na sua carta. Por isso nós precisamos ver as provas da vida com muita alegria. Ela fala de várias provações, que não é uma questão de muitas provações. Veja que a palavra ela fala que nós vamos passar por várias provações. Mas essas várias provações não está falando aí de quantidade de provação. Nós está falando da variação de provação. Porque uns serão provados na doença, outros serão provados em várias áreas. Na área financeira, outros serão provados em várias outras áreas. Então essa variação, ela vai acontecer na vida de todos aqueles que fazem parte da formação dessa igreja aqui na terra. Perseguições, doenças, uma série de outras coisas que fazia parte das aflições em que a igreja estava aí nesse tempo de Tiago e que a igreja está nos dias de hoje. A igreja dos dias de hoje, queridos, não quer passar por provação. Diferente da nossa realidade dos dias de hoje. Essa igreja aí, ela entendia que era necessário, e Tiago lembrou isso, e elas pegaram essa palavra de Tiago e cresceram em vida. E se tornou a igreja gigante da qual nós hoje ainda fazemos parte dela. O que faz a diferença entre nós e o incrédulo? Preste atenção. Porque as aflições não vêm só para a igreja. As aflições vêm para o homem. Seja ele cristão, seja ele incrédulo. São as mesmas aflições. Mas qual a diferença de nós para o incrédulo? É que, querido, a diferença que faz entre nós e o incrédulo é que nós devemos olhar para estas coisas e vermos Deus formando um caráter dele dentro de nós. O incrédulo acha que foi falta de sorte. O incrédulo acha que foi castigo. O incrédulo acha que foi punição por isso ou por aquilo. Mas nós precisamos entender e também nos alegrar com isso e olhar com esta ótica que Tiago nos mostra, que estas coisas é Deus formando o caráter dele dentro de nós. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos na bonança, nós viramos as costas para Deus. Parece que há uma necessidade de nós estarmos sempre na prova. Quando tudo está bem, nós relaxamos. Nós vamos viver a nossa vida. Nós vamos desfrutar da nossa vida, do nosso prazer, do nosso deleite. Tiago, então, ele apresenta através desta carta que os cristãos devem aprender, em meio às provações, a desprender-se das coisas aqui da terra, das coisas que são aqui de baixo. Porque o plano de Deus para a igreja é um plano que vem do alto. Mas parece que cada dia que passa, mais a igreja se apega às coisas aqui da terra. Tudo gira em torno de ter, ser e poder. Se tem, quer mais. Se é, quer ser mais. Se pode, quer poder mais. E é nessa perspectiva que o caráter de Deus é roubado de dentro de nós. E aí o Senhor permite que nós venhamos passar por provações, por aflições, por dores, porque é nela que nós nos sentimos mais sensíveis e podemos voltar a ouvir a voz do Senhor. A igreja estava passando
por um processo. Diga assim, por um processo. Um processo de transição. Ei, queridos, o que o Senhor está querendo fazer em nossas vidas, aqui no Petrópolis, é nos fazer passar também por um processo de transição. E transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Mas transição tem a ver com aquilo que você tem coragem de deixar. A questão é, queridos, que quando se fala em levar, nós estamos encorajados. Porque nós vamos levar tudo que nós amamos, tudo que nós temos prazer, tudo que tem importância para nós. Mas quando se fala em deixar, os nossos corações se apertam, sabe por quê? Porque nós não temos coragem de deixar aquilo que nós julgamos ser de alta importância para nós. E aí nós rejeitamos a transição de Deus em levar a igreja para um outro nível, para que ela possa crescer e desfrutar do verdadeiro poder que Deus quer dar a ela. A igreja precisa deixar, querido, que a religião, aquilo que a religião exigia que ela se apegasse. A religião exige que você se apegue ao título, que você se apegue a coisas materiais. Você vê que a característica da igreja nos dias de hoje, não gosto de falar disso porque cada um vive a sua realidade, mas está pautada na ostentação, no glamour, no poder. Não se quer mais reunir em um lugar simples como esse, porque acha que aqui é a igreja, que não é, porque a igreja somos nós, e é um lugar muito simples para você estar. Não tem o conforto do ar-condicionado, não tem o conforto das cadeiras acolchoadas, não tem o conforto das portas de vidro, das paredes pretas e dos jogos de luzes e do som melhor que existe no mercado. Mas igreja não é nada disso. Igreja é eclésia, que foi arrancada de dentro de um sistema para viver um reino aqui na terra. Amém, Senhor. E para isso Ele conta comigo e com você. Ainda que essa igreja se reúna debaixo de uma árvore, ela precisa cumprir aquilo que Deus estabeleceu no seu coração. Amém. A religião, queridos, tem ensinado que nós devemos nos apegar. E ainda usa a palavra dizendo que a Bíblia diz que nós temos que comer o melhor da terra. Quantos já ouviram essa frase? Só que comer o melhor da terra ali é comer o melhor de Cristo, porque Ele é a terra. Aquela terra de Canaã ali era a simbologia, era a figura de Cristo. Então de Cristo nós temos que comer o melhor. Mas dessa terra não, porque este mundo jaz no maligno. E assim como Cristo, nós não temos nada a ver com Ele. Então, querido, nós não podemos nos apegar. Deus, Ele nos ensina a nos desapegar das coisas materiais. E Tiago ensina isso aqui. Deus ensina desde o início. Lá na frente a gente vê que na caminhada do povo, Deus, Ele fala para a igreja daquela época que ela deveria deixar coisas que ela julgava importantes para ela. O que é, Divaldo? Começou com a parentela. Ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Precisava deixar coisas ou não precisava? Precisava. Coisas importantes ou não? Muito importantes. Aí o que foi que Abraão fez? Ele foi, mas a parentela não deixou ele. Ele levou o sobrinho Ló. Queridos, enquanto Ló estava com Abraão, Deus não falou mais com Abraão. Não adianta você querer fazer da sua maneira, é da maneira dele. Deus só voltou a falar com Abraão quando ele dispensou Ló. Então, queridos, não adianta você querer levar aquilo que o Senhor mandou deixar.
Não adianta você querer ir para o reino, viver aquilo que Deus estabeleceu e trazer a bagagem que Deus mandou você deixar na partida. Porque para você vencer a provação, vai causar dor e exigir separação. Você quer viver o reino, mas não quer deixar aquela rodinha de amigos que só te levam para longe de Deus. Você quer viver o reino, mas quer estar naquela vidinha que não tem nada a ver com Deus. Você quer viver o reino, mas continua com aquele comportamento que não representa a presença de Deus. Ou você deixa, ou Deus não vai com você. Porque a viagem é dele. O destino é dele. O avião é dele. A passagem é dele. Tudo é dele. Então tem que ser conforme Ele quer que você vá. Para você vencer, precisa exigir separação. É o que Tiago está falando aqui nessa carta. Para que os cristãos não desanimassem, mas para que eles se alegrassem com as provações, porque o Senhor gostaria de ver as suas obras acontecer. Se você quiser viver o reino e levar a sua bagagem, você não vai conseguir fazer a obra. Sabe por quê? Porque aquilo que você precisava deixar vai atrapalhar quando você for executar a obra de Deus. Ou deixa, ou não acontece. Preste atenção, que ainda sobre Ló, quando Deus ele manda eles saírem da cidade, a única regra que Deus estabeleceu foi não olhar para... Alguém olhou para trás? A mulher de Ló. Queridos, nós não podemos viver o reino olhando para trás. Ah, mas é o meu amigo, eu preciso ainda ir lá. Ah, mas é o meu parente, eu ainda preciso ir lá. Ah, mas é aquela cidade que me traz tanta lembrança boa, eu preciso ir lá. Ah, mas é aquele lugar, é aquela prática, é aquilo. Sabe o que é isso, queridos? Olhar para trás. O reino é para frente. E aí a mulher de Ló, ela resolve olhar para trás. E como nós já ganhamos, quem olha para trás não consegue andar para frente. E aí ela fica e vira uma estátua de sal, simbolizando ali que nós não podemos prosseguir no reino se nós estivermos olhando para trás. Deixa tudo, queridos. É um novo, novos lugares, novas pessoas, novos projetos e novos resultados. É novo. Deixa o que ficou para trás. O que ficou para trás não faz parte do plano que o Senhor tem para você lá na frente. Então ele desobedeceu a única regra. Ela desobedeceu a única regra que Deus estabeleceu naquela viagem. A provação, a dor, o sofrimento, o confronto nos leva muito a olhar para trás. É ou não é? Quando aperta aqui no reino, mas quando eu não era crente, a minha vida era diferente. Eu vivia num lugar tão bom, com pessoas tão boas. Olha, eu não passava por isso não. Olha, eu convivia com pessoas que nem eram crente, mas nunca fizeram isso comigo. Olhar para trás. Porque isso que está acontecendo com você não é porque você é crente, é porque Deus quer forjar o seu caráter em você. E para isso precisa dor, aflição e provação. Porque enquanto você viveu aqueles seus 10, 20, 30, 40, 50 anos neste lugar e com essas pessoas que eram tão boas, nada foi transformado em sua vida. Você vivia longe de Deus, inimigo dele, e não tinha nenhum relacionamento, nenhum contato com Deus. Os velhos lugares, os velhos amigos, os velhos hábitos, os velhos pecados, isso precisa serem deixados para trás e você olhar para frente. E é isso que Tiago está dizendo, para não paralisar e ficar preso nesses pensamentos, nesses sentimentos, nessas saudades daquilo que nada tem a ver com Deus. Você está entendendo, queridos?
ficar presos nesse sentimento, estacionados sem avançar, porque mesmo crendo em Deus, a fé sem obra, ela é morta. E você não consegue fazer a obra de Deus olhando para trás. Porque para trás ficou todos os destroços daquela vida que você não conseguiu avançar em Deus. Vamos então ver isso mais tarde no capítulo 4, com mais detalhes. Sejamos perfeitos e completos e não faltosos em coisa alguma. Como diz aí esse versículo 4 ainda do capítulo 1. Preste atenção, queridos, no que Tiago ele fala aqui. Ele está dizendo que esse é o plano de Deus para a sua vida e para o seu caráter. E que se para isso tiver, preste atenção nisso, queridos, o que é que Tiago está querendo dizer? O Tiago está querendo dizer que essas coisas é para forjar em você o caráter de Deus. E que se for preciso sacrificar qualquer coisa em sua vida, que seja um ídolo no seu coração, ele não irá intervir. Sabe qual é a prova disso, queridos? Abraão. Deus queria forjar o caráter dele em Abraão. E era necessário sacrificar o seu filho Isaque. Preste atenção, queridos. Você que acha que Deus não vai tocar, ou não vai permitir que toque, ou não vai permitir que aconteça, porque você é o super cristão, porque você é o filhinho querido, porque você é o intocável. Nada disso, amados. Se for necessário ser tocado, seja lá em que for, para que o caráter de Deus seja forjado em sua vida, Tiago está querendo dizer com isso que ele não vai intervir. Porque para Deus é muito melhor um coração ganho para Ele do que uma vida de perdição fora dele. Então, queridos, quando fala tudo, é tudo. É finança, é saúde, é qualquer coisa, é bens materiais, é aquilo que o seu coração tem apego e tornou um ídolo em você. Se aquilo está impedindo que o caráter de Deus seja forjado em você, Deus não vai intervir se aquilo tiver que ser tirado da sua vida. Então, isso que Tiago quer dizer, não mais como instrução para a igreja do primeiro século, mas agora ele está querendo trazer essa instrução para a igreja do século 21. Que igreja é essa, de novo? Diga assim: sou eu, e é você. Portanto, querido, alegrai-vos nas provações, para que através dela alcancemos maturidade. Para que as provações? Para alcançar maturidade. E as obras aparecerem através das nossas vidas. Se a igreja do Petrópolis tiver paciência, tiver perseverança e tiver fé, o livro de Tiago vai fazer com que nós sejamos totalmente transformados. Que a palavra possa trazer salvação para nós. Eu encerro aqui esse primeiro capítulo de Tiago, mas a partir do sábado que vem nós vamos dar continuidade e eu convido a todos vocês a estarem presentes, trazer pessoas e nós estudarmos juntos essa palavra. Vou abrir um espaço aqui para que os irmãos eles possam compartilhar aquilo que foi entendido nesta noite sobre esta palavra e nós assim poder partir o pão. Obrigado a todos, graça e paz.